Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Abra sua Bíblia, Salmo 84. Salmo 84, amém? Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Louvado seja o nome do Senhor. Paizinho querido, obrigado, Senhor, pela tua igreja aqui que se reúne nesta noite, neste lugar de oração, diante da tua palavra, na tua presença, Senhor. Queremos ouvir a tua voz mais uma vez. Venha, Pai, usa-me, perdoa os meus pecados e usa-me como instrumento em tuas mãos para transmitir a mensagem que venha realmente do teu coração e que ela encontre morada em cada coração aqui que nos ouve neste momento. Te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até o pardal encontrou casa. Não tinha um nome mais apropriado para a mensagem. Até o pardal encontrou casa. Por que o pardal? Uma referência bíblica aqui no Salmo 84. Eu não tenho nem ideia quando foi escrito este salmo exatamente, mas uma coisa eu tenho certeza: eles já conheciam o pardal lá naquelas bandas lá do Oriente Médio hoje, conhecido por nós como Oriente Médio. Eles já conheciam o pardal. E o pardal aqui é só o que tem pardal, né? O salmista faz referência ao pardal, que o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Eu fui então fazer uma pesquisa na internet. Hoje a internet tem de tudo. Então eu também fui pesquisar sobre o pardal e sobre a andorinha, tentando encontrar algum elo para entender por que o salmista teria feito referência ao pardal e à andorinha. E eu encontrei então sobre o pardal e achei fascinante de certa forma, porque a origem do pardal é no Oriente Médio. Então, se ele surgiu lá, claro que lá primeiro eles já conheciam o pardal. E esse pássaro ele começou a se dispersar depois pela Europa, pela Ásia, e acabou alcançando hoje o mundo inteiro. Todo mundo hoje tem pardal. E um fato histórico, de certa forma, no Brasil, ele chegou em 1903, até o ano que chegou o pardal. O prefeito do Rio de Janeiro, na época, autorizou que soltassem os pardais, que não prendessem mais os pardais, e aí soltaram em 1903, e aí o pardal se proliferou até hoje por todos os lugares. O ninho é esférico. Eu já vi as fotos na internet do ninho do pardal,
Eu não sabia. Quando ele faz o ninho, é parecido com o do João de Barro. Ele faz esférico, com uma entrada lateral, a porta é do lado, e é feito de capim, penas, papel que ele encontra, algodão, outras fibras, e é excepcionalmente feito pelo macho. O macho é que faz o ninho, e a fêmea vai lá depois e vai botar os ovinhos. E onde é que ele faz o ninho? Em cavidades e fendas afastadas do solo, em árvores, telhados, postes de iluminação pública, semáforos. Mas ele também, quando encontra ninho de outra ave abandonado, já pronto, ele também aproveita. E as andorinhas, que diz que a andorinha encontrou ninho para si. As andorinhas, elas hoje podem ser encontradas na Europa, na Ásia, no norte da África e no Oriente Médio. Então ele já conhecia, né? E essa simpática ave, a andorinha, ela faz o seu ninho ou reconstrói o antigo ninho, porque é uma ave migratória. Quando começa a esfriar, as andorinhas migram para lugares mais quentes. Quando lá começa a esfriar e no lugar de origem delas está mais quente, elas retornam. E eu fiquei fascinado também com essa característica das andorinhas, porque elas voltam para o mesmo lugar onde nasceram. E voltam e procuram o seu antigo ninho. E eu achei isso lindo. Ela chega e vai buscar lá no sítio, no lugar onde ela nasceu. Se o ninho ainda estiver de pé, ela vem e reconstrói, arruma ele e volta a habitar no mesmo ninho. Se tiver ocupado, ela faz outro, mas bem pertinho, o máximo possível do ninho que ela nasceu, o ninho original. Eles também são feitos de palha e com lama. A andorinha vai transportando esse material no bico até sentir que o seu ninho está perfeito e suficientemente resistente para acolher uma nova geração de aves à sua família. E isso me levou assim a devaneios. Eu fiquei navegando na grandeza de Deus, como as coisas deste mundo são maravilhosas, são perfeitas. Você vê que animaizinhos que a princípio são tão insignificantes para nós, mas tudo funciona harmoniosamente nesse mundo inteiro, e especificamente aqui no nosso planeta. A gente imaginar a quantidade infinita, eu acho que tem, de outros seres que vivem em colônias, em sociedades, ou que em bandos, ou sozinho, ou o que for, mas tudo funciona, todos esses milhares e milhares, ou milhões de anos, tudo funciona como um relógio, e a natureza se harmoniza tudo entre si. O homem, infelizmente, que entra para desequilibrar esta natureza. Nós, infelizmente, somos tão inteligentes e estamos acabando com o mundo que Deus deixou para nós. E eu fiquei pensando também que, evidentemente, as aves, elas não têm inteligência, sabedoria. Elas vivem, então, a existência delas é toda e exclusiva para a glória de Deus. Esses animais todos que vivem, cada um com tudo funcionando como uma máquina, um mecanismo de relógio, tudo funcionando certinho, tem a sua maneira de viver, se alimentar, de encontrar comida. Você não vê nenhum bicho morto de fome, não. Deus alimenta todos eles, provê o sustento, né? Mantém eles em vida. E eu fiquei pensando que eles vivem, então, só para o nome de Deus ser glorificado, como agora me dei por conta da grandeza de Deus se expressa e revelada através da natureza. E o ser humano é o único que tem essa inteligência, nós pelo menos acreditamos isso. Mas Deus nos criou com um vazio imenso dentro de cada um de nós. Um vazio tão grande, que este vazio dentro de nós, ele é tão grande, tão infinito, que só pode ser preenchido pelo Altíssimo. E por isso, então, que o homem pode procurar nos prazeres desta vida, nos prazeres humanos, aqui nesta terra,
ele anda constantemente em busca da alegria, da felicidade, mas encontra pseudo-alegria, pseudo-felicidade, pseudo-realização, porque o Deus que nos criou, Ele só permite realmente que a gente encontre esta alegria completa quando nós nos encontramos com o nosso Criador. E até nos dobrarmos a esta realidade, nós sofremos muito com os reveses da vida, permitidos pelo próprio Deus, para que a gente se dê por conta da nossa fragilidade. Não somos nada, somos como a erva que cedo nasce, mas que no final do dia, de repente, morre. Que é a nossa vida diante de tanta grandeza neste universo. Não somos nada e nos achamos tão importantes, mas por isso nós sentimos esta necessidade de Deus, e ela só é suprida quando realmente nós entendemos isso e passamos a abrir espaço para que Deus entre na nossa vida. Então eu gostaria de dividir seres humanos em duas categorias, se eu poderia chamar assim. A categoria daqueles que conhecem a Deus, que já experimentaram este entendimento, e que alguns já tiveram inclusive oportunidade de vivenciar experiências com Deus e estão entendendo o que seja esta verdadeira felicidade. Alguns conheceram e se distanciaram. A outra categoria é daquelas pessoas que ainda estão por aí, tentando se encontrar. E aí nós vamos encontrar tanta gente que vai buscar às vezes solução nas drogas, nos vícios, na prostituição, suicídio quando não encontra. Tristeza, o suicídio para mim é o fim da picada. A pessoa que tira a própria vida, acabou a razão de viver, não tem mais nada, acabou ali, preferiu morrer. A mensagem desta noite é para você que ainda está buscando se encontrar nesse mundão, e para você que já sabe que você só consegue ser feliz se for ao lado de Jesus. Se você já está conseguindo ser feliz, que bom! Eu creio que essa mensagem vai te alimentar mais, vai fortalecer sua fé. Mas se você tem andado ao lado de Jesus, mas tem se afastado, tem por alguma razão negligenciado na caminhada, exatamente é com você que essa palavra vai falar, é o que eu espero. Houve um momento na minha caminhada que eu me senti mais perdido do que cachorro que caiu do caminhão de mudança. É meio engraçado, né? Esse está perdido. Por quê? Porque ele estava no caminhão, viu quando tiraram os móveis todos da casa, botaram ele no caminhão. Naquela casa não tem mais ninguém e ele não sabe ainda para onde vai. Ele caiu no meio do caminho. Eu vivi um momento assim, me sentindo um cachorro que caiu do caminhão de mudança com relação à casa de Deus. Porque, irmão, cá para nós, até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Como é que pode nós até hoje, espiritualmente falando, ainda não termos nos encontrado no lugar que Deus reservou para nós? Por quanto tempo vamos permanecer perambulando, procurando um ninho para a gente habitar? O pardal já encontrou, não teve dificuldade. E a andorinha e todos os pássaros. Então é aquela agonia que eu sentia de não ter um lugar para congregar, porque eu ia numa igreja e não me sentia legal. Tentava na outra, também não encaixava. E o tempo ia passando e eu sentia um vazio. Estava procurando em vários lugares, mas eu não encontrava o meu lugar. Você acredita que Deus tem um lugarzinho para cada um de nós? Tem. E qual é esse lugar? É quando a gente sente: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Se a gente se alegra, então, olha, hoje tem culto, que coisa boa, que coisa, ainda falta 2 horas, eu já queria estar lá, vai ser tão bom, quando eu for lá, vou encontrar a irmã fulana, o irmão cicrano, é uma benção, vou conversar com não sei quem, vai ser bom, e a gente vai ouvir a palavra, então aquela alegria. Agora, quando você diz, rapaz, hoje é dia de culto, ai meu Deus do céu, vou ter que de novo ir lá para aquela igreja, eu não suporto mais. Eu não sei quanto a você, mas eu sou muito sincero em admitir, eu já senti isso em muitas oportunidades. De chegar a hora de ir para o culto, me dá vontade de me jogar na cama e não ir. Porque eu não me sentia legal, lá não era o meu lugar. Então eu li um dia o Salmo 84 e ficava com o meu coração partido, porque eu começava a dizer, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. É mesmo. Quão amáveis, Deus é um Deus amoroso, e os tabernáculos, a morada, porque isso aqui parte da ideia que o judeu tinha, de que Deus tinha uma casa, um lugar, um templo, que ele habitava. Eles tinham o tabernáculo, depois o templo. Então, para a cultura deles, e Deus fez com que eles inclusive começassem o relacionamento dessa forma, acreditando que existia um lugar definido para Deus habitar. Então eles queriam estar naquele lugar. Hoje nós sabemos que o Espírito Santo habita em cada um de nós. Nós somos o templo, a morada do Espírito Santo. E a igreja aqui, ela é muito mais do que um templo. Ela é um templo, mas não é meramente um templo. Ela é uma comunhão, ela é uma comunidade, ela é um sentimento, ela é o corpo de Cristo formado aqui. Hoje nós temos aqui esse corpo de Cristo aqui reunido, e não estamos num templo, e não precisamos necessariamente de um templo. E a prova está aqui, estamos nos reunindo já há um bom tempo no jardim de uma casa cedida pelos irmãos, enquanto construímos nosso templo. Nós sonhamos com aquele templo, aquele lugar, porque acaba sendo um local de referência. Mas isso Deus está nos ensinando que, mais importante, o foco de Deus não está nos templos bonitos, cheios de estrutura, de luzes, de paramentos, disso e daquilo. O foco de Deus está na criatura humana, está no ser humano. Deus anda em busca de verdadeiros adoradores, que o adorem num templo bonito e cheio de luz? Não, que o adorem em espírito e em verdade. Templo bonito, quando Jesus vier buscar a igreja, a sua noiva, quando ele levar a igreja, que será formada por um povo obediente, estes templos bonitos aqui, construídos aqui na terra e faraônicos, servirão como escritório de Satanás. Ele vai achar bonito e vai montar o escritório dele ali. E a verdadeira igreja vai estar lá na glória, comemorando com o Senhor Jesus. Então nós não podemos nos agarrar aos templos. Tolo quem se agarra a templo. Tudo bem, estamos construindo um templo porque é um referencial ali, referencial no bairro, temos projetos sociais, com certeza, que eu já falei isso um monte de vezes para a igreja, é o nosso sonho da escola para crianças carentes. Por isso vamos construir mais 2 andares lá do salão para fazer sala de aula durante a semana, em nome de Jesus. Então por isso também o templo. E eu lia e ficava com meu coração partido, porque eu dizia assim, chorando, Senhor, se até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, por que eu não encontro um lugar? Por que eu ando perambulando? E passou-se muito tempo. Todo esse tempo eu passei chorando, lendo o Salmo 84. O tempo passou, mas eu não desistia. Isso que eu acho que foi importante na minha caminhada. Eu não esfriei, embora passando num deserto e não encontrava um lugar que eu me sentisse acolhido verdadeiramente, que eu sentisse que ali era o meu lugar. Deus tinha um ministério reservado para minha família, para a gente servir a Ele. E quando foi para nós realmente começarmos a igreja, nós fomos chamados lá na igreja de São José do Egito. O
pastor nos convidou para sermos membros daquela igreja e abrirmos uma congregação daquela igreja aqui na cidade de Patos, do jeito que Deus havia me dito que aconteceria. Quando nós chegamos na assembleia que iria nos receber como membros, foi a coisa mais linda. Abriram a assembleia lendo, adivinha que salmo? O 84. E aí, quando começaram a ler, eu olho para Dalmira, e eu sou um chorão mesmo, mas aquele dia, irmão, eu passei chorando porque o Pardal tinha casa e eu não tinha. Eu chego na assembleia que ia definir o rumo do nosso ministério. A leitura da palavra foi: até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E aí passou a ser verdade a sequência do salmo na minha vida. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. E não satisfeitos, eles encerraram a assembleia cantando a música Teus Altares, do Enéas Tonini, que foi feita em cima. Ele colocou música no Salmo 84, ainda arrematou, dizendo: você estava chorando que não tinha lugar, e o pardal tinha, mas agora tu já tem. Eu lhes pergunto, como é que meus irmãos estão? Mais perdido que nem cachorro que caiu do caminhão de mudança? Ou vocês estão tranquilos que nem o pardal que já encontrou casa, que nem a andorinha que encontrou ninho para si, e agora é só viver para a glória de Deus na sua vida? Como é que você está? A vida humana, queridos, ela se dá em meio a muitas lutas e tristezas. E a palavra de Deus, muito longe de minimizar esse fato, ela nos mostra que por vezes, e aliás muitas vezes, no nosso caminhar, nem tudo são rosas, nem tudo são planícies. Há vales profundos, há vales secos, há vales áridos, há ermos, há desertos no nosso caminho, e há um vale de lágrimas. Quantas vezes nós passamos pelo vale de lágrimas? E é assim que o salmista do Salmo 84, ele se refere e chama a sua própria vida um vale de lágrimas. Veja aí no versículo 6, ele diz: o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. E tem versão que diz: passando pelo vale de Baca. Baca no hebraico quer dizer choro ou lágrimas. Então, passando pelo vale de Baca quer dizer, não é um lugar, isso aqui é uma alegoria, não é um lugar chamado, lá é o vale de lágrimas. Não, é uma alegoria. Muitas vezes o ser humano passando por este vale de Baca, que é um vale de lágrimas, onde a gente se desmancha de tanto chorar por conta das coisas que nos sobrevêm. E no mundo que nós vivemos, por muitas vezes nós acabamos num vale de lágrimas mesmo. E como eu disse, de modo particular, muitos de nós aqui, eu creio que já passou, ou até quem sabe está passando, neste momento da sua vida, por um vale de lágrimas. Para alguns, pode ser o vale da perda, o vale da traição, o vale da violência. Para outros, pode ser o vale da tentação, o vale da indiferença, ou o vale da depressão. E há sempre, queridos, um desses vales sombrios que nos fazem chorar no caminho, no nosso existir, no percorrer existencial cotidiano de cada um de nós. Mas o que fazer? O salmista, que passou essa terrível experiência, ele nos dá a fórmula para quem quer atravessar este vale e, o mais importante, sair dele. Quem não quer sair do vale de lágrimas se está vivendo, seja no de lágrimas, da tentação, da perdição, do que for? Primeira coisa, aquela história do vazio tão grande que só é preenchido por Deus. Então nós precisamos nos render a esta realidade. Precisamos nos render. Precisamos de um compromisso com Deus e um compromisso também com a igreja de Deus.
O nosso compromisso com a igreja deve resultar do nosso compromisso com o Deus da igreja. Quão amáveis são os teus tabernáculos. É o lugar onde Deus habita, morada no caso, e nós temos que ter um compromisso com a igreja. E esse compromisso vem do compromisso que nós temos com o Deus da igreja. E é preciso ter Deus como fonte da nossa força. Olhe no verso 5, diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Então, é preciso ter Deus como fonte da nossa força. Onde você está buscando força? No seu emprego? No seu salário? Na sua condição financeira, social? Você está buscando força em quê? No homem? A nossa força tem que ser buscada só naquele que tem a verdadeira força para nos dar. Pobre do homem que fica se iludindo, acreditando na força do seu braço. Porque o seu braço chega um momento que enfraquece. E aí, quando enfraquece, aí é hora de chamar por Deus. E o mais triste é que quando está dependente, chama por Deus. Quando Deus socorre, preciso mais de Deus. Mas eu preciso lhe dizer que só vence o vale de lágrimas aquele que faz de Deus a sua única fonte. O seu gerador mor, a usina da sua vitalidade. Isso porque não há força humana que resista ao vale de Baca. Não tem. Você só vai sair do vale de lágrimas seguro na mão de Deus. Na hora do desprezo, na hora da depressão, na hora da tragédia, qualquer força humana, meus queridos, ela é menor que as adversidades que nos atingem. Portanto, só vence o vale de Baca quem já entra nele afirmando de onde vem a sua força, entendeu? Você não está livre de ter que entrar no vale de lágrimas, mas se quando você entrar no vale de lágrimas, você entrar pisando forte e afirmando: vale de lágrimas, a minha força vem do Senhor que fez o céu e a terra, e eu vou cruzar este vale pisando firme porque o Senhor me sustenta, e Ele me guia e me leva pela mão, e é Ele quem vai me levar para o outro lado deste vale de lágrimas. Aleluia! A nossa força, eu preciso lhe dizer, ela não vem do pensamento positivo não, porque o pensamento positivo está no homem, não pode vir do homem. A nossa força tem que vir de Deus, não vem do dinheiro, porque o dinheiro muitas vezes do mesmo jeito que vem, ele vai, experiência própria. Vai, e na hora que ele vai, eu conto com o quê? Com os amigos que eu tinha quando eu tinha dinheiro? Que amigos, que amigos. Não confie nos amigos não, confie não. Confie em Deus, é muito melhor. Esse não falha. A nossa força vem do Senhor. E a igreja, ela será um lugar insubstituível se na igreja, a palavra de Deus for lida e for ensinada e for explicada como um convite a que cada um aplique a palavra de Deus na sua vida. Se na sua igreja, na igreja que você frequenta, que congrega, se nesta igreja a palavra de Deus, ela é ensinada como forma de arrependimento, para você se voltar novamente para Deus e buscar a força só no Senhor, então esta igreja será um lugar insubstituível na sua vida. A igreja ela será relevante se ela se permitir e estimular que as pessoas tenham comunhão e que sejam mutuamente fortalecidas. A nossa participação na igreja reunida, ela deve nos fortalecer para vivermos pela força de Deus. Nós podemos viver sozinhos ou sermos fortalecidos mutuamente na e pela comunidade, a igreja, dela participando. Por isso nós devemos congregar. Poderíamos ficar em casa buscando a Deus sozinhos,
mas devemos nos congregar, porque quando congregamos, nós nos fortalecemos mutuamente. Nós tanto fortalecemos os irmãos, quanto somos fortalecidos por eles. Porque um abraço sincero do irmão, um olhar, um carinho, uma palavra, acende uma chama maravilhosa dentro de nós, faz com que saiamos do local do culto flutuando, alegres e contentes e satisfeitos com o que Deus tem feito na nossa vida. A importância de estarmos numa vida em comunidade, adorando a Deus em conjunto com os demais irmãos. Queridos, nossa experiência de adoração coletiva, ela deve nos capacitar para enfrentar individualmente as adversidades com fé inabalável. Entendeu? Quando nós nos reunimos e nos fortalecemos com os irmãos, saímos fortalecidos para quando estivermos sozinhos, estarmos revestidos de força para resistir à adversidade, com uma fé inabalável. A igreja só valerá alguma coisa, só valerá a pena se ela for efetivamente usada por Deus e não pelos homens. Se é Deus quem está usando a igreja para multiplicar a sua graça por este mundo afora. Quando a graça de Deus é multiplicada através da igreja, aí a igreja vale a pena. Mas quando a igreja é usada pelo homem para seu benefício pessoal e Deus é apagado ou deixado do lado de fora, batendo na porta querendo entrar, esta igreja não vale a pena. Bem-aventurado o homem em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. É o verso 5 e o verso 6. E aqui algo muito importante. É preciso ter a geografia do coração mudada. Bem-aventurado o homem em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O coração tem que ter os caminhos aplanados. Esse que é capaz, esse homem, essa pessoa, este cristão que é capaz de transformar o vale árido das lágrimas no manancial de bênção, é aquele cuja geografia do coração já foi alterada. O seu coração, irmão, já foi aplanado. Ele já foi nivelado pela niveladora do Senhor. Ele tem um coração plano, ou seja, ele tem um coração sem tortuosidades. O coração dele está plano. E isso significa o seguinte, para mim e para você: só muda a geografia do lado de fora da vida quem já mudou a geografia do lado de dentro da vida. É a topografia do coração que determina a topografia da vida. Como está a topografia do seu coração? É impossível mudar a história que nos circunda sem que primeiro mudemos a história do nosso coração. Quem traz dentro de si essa geografia do coração transformado é capaz de transformar qualquer deserto em manancial de bênçãos. Aleluia! Porque é preciso a gente viver a teologia da graça. Essa teologia da graça, ela está presente em todo o Salmo 84. E o verso 11, ele resume essa afirmação da graça dizendo: porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. O Senhor dá graça e glória. E é impressionante aqui a redundância intencional do salmista ao falar da graça. Senhor dá graça. Irmão, graça já significa dar. Dar graça, então, é graça ao quadrado, é graça em dobro. E o que é que isso significa para mim e para você? O vale de lágrimas, ele não estanca a graça de Deus, ele apenas a inflama, a provoca. No vale de lágrimas, a graça se torna do tamanho da nossa dor.
ela ganha a anatomia do nosso sofrimento, de modo que quanto maior a dor, maior é o derrame da graça na nossa vida. Aleluia. E ainda no verso 2, promotor de alegria, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo, se alegra, esse Deus promove a alegria no nosso coração, mesmo em meio ao vale de lágrimas. Quem tem morada certa na sombra do Onipotente, não é? Tem essa tranquilidade de, mesmo estar passando num vale de lágrimas, a graça de Deus o cobre na primeira chuva. E no verso 3 ele percebe Deus como um ninho, como o pardal que encontra um ninho, a andorinha encontra um ninho. Nós precisamos encontrar um ninho. E no verso 3, Deus se torna o seu lugar de descanso e repouso. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Os teus altares, eu encontrei os teus altares, eu também encontrei um ninho para mim. E lá no verso 9, Deus é ainda o seu protetor, é um Deus que é escudo. O que é um Deus escudo? Um Deus que nos protege. Aleluia. Nós não precisamos confiar na igreja, que significaria, se confiássemos na igreja, significaria confiar em nós mesmos, em outros poderes humanos ou instituições humanas. Essas instituições, e nela incluída a igreja, precisam de nossa cooperação, mas não da nossa confiança. Precisamos de um compromisso em confiar não na igreja, mas em Deus, que é o Senhor da igreja. Quando Deus é o Senhor da igreja, a igreja se torna algo confiável, que nós achamos habitável, agradável, amável. Por isso nós precisamos renovar o nosso compromisso em confiar em Deus. Como nós sabemos se confiamos em Deus? Como é que você sabe se confia em Deus? Sabe qual é o teste? Se nós confiamos nele, nós descansamos nele. Esse é o teste. Não venha me dizer que você confia em Deus se você não descansa quando está diante da situação. Quem confia não espera em Deus por ser digno, mas procura ser digno porque confia em Deus. No verso 11, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Nós não somos abençoados por sermos retos. Nós somos retos porque confiamos. Nós não precisamos, por outro lado, entre aspas, usar as pessoas, porque Deus é quem nos proverá. Nós precisamos, então, assumir um compromisso perante Deus de vivermos uma vida íntegra na presença do Senhor. Por isso, a experiência do culto deve ir muito além do momento do culto. Ela não termina quando o pastor dá a bênção final. A experiência do culto deve ser algo que deve ir com você para o seu lar, para o seu local de trabalho, amanhã, depois de amanhã. É um estilo, uma forma de vida. O culto, ele nos deve ensinar a viver uma vida digna do Evangelho. Por isso, cada culto deve ser uma experiência da autopercepção da nossa indignidade e um desejo por santidade. Se o culto é uma visão da glória de Deus e levamos esta visão para a vida no dia a dia, esta visão, irmão, continuará conosco, de modo a vermos os problemas como Deus os vê e não como nós, humanos, os vemos. Quem sabe nós não estejamos hoje no meio do nosso vale de Baca, consumidos pelas lágrimas do sofrimento. Esse salmo, ele é uma carta de alforria de Deus para as nossas vidas.
cujo cotidiano é marcado por essas vicissitudes e com lutas que acabam por tornar as nossas vidas no vale de lágrimas. De modo que com essas atitudes certas, nós podemos transformar o vale de lágrimas em vale de bênçãos. Quem quer vencer o seu vale de lágrimas precisa confiar exclusivamente no Senhor. E esse salmista aqui, ele realmente confiou a sua vida a Deus e experimentou isso. O verso 6 fala dos que confiam no Senhor. Está escrito sobre eles: quando eles passam pelo vale das lágrimas, ele fica cheio de fontes de água, e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. É os que confiam no Senhor. Quando vai passando pelo vale de lágrima, fica cheio de fontes de água. É os que confiam no Senhor que sentem isso na sua vida. Por quê? Porque houve confiança em Deus, aleluia. No vale de lágrimas, quem não confia em Deus se desespera, perde a cabeça e comete muita loucura. Tudo porque ainda não experimentaram estar na casa do Senhor e ainda não experimentaram abrir seu coração para Deus, e também porque não resolveram confiar a sua vida a Deus. Eu preciso lhe dizer que o seu vale de lágrimas, seja do tamanho que for, da fundura que for, da largueza que for, não esgota nem um pouco a fonte de bênçãos que Deus tem preparado para você. Na verdade, essas fontes de bênçãos são inesgotáveis. Se o seu vale é grande e profundo, as bênçãos que procedem de Deus, elas vêm exatamente no tamanho da sua dor, ganhando a dimensão do seu sofrimento. Enfrentamos situações para além dos nossos recursos, mas nunca para além dos recursos de Deus. Confia no Senhor, esse é um fato. Quanto maior a dor, maior a quantidade da bênção que jorra das fontes de Deus em nossa vida. Mas se você não quer cometer loucuras, se você não quer entrar em desespero e nem quer morrer no seu vale de lágrimas, siga as dicas do salmista. Primeiro, busque a casa de Deus. Segundo, abra o seu coração para Deus. Terceiro, confie a sua vida a Deus. As pessoas que fizeram assim sempre tiveram o seu vale de lágrimas transformado em vale de bênçãos. Você quer a bênção de Deus? Então assuma um compromisso com Ele. Afinal de contas, até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. E você vai ficar perdido que nem cachorro que caiu do caminhão de mudança? Que a partir desta noite, confiando em Deus, a história da sua vida seja mudada para a glória de Deus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Como uma visão, os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus atos vale mais que 1000. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é um sol e escudo, dá graça e glória, não negará em alguns que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Programa Momentos com Jesus.